Ok, ai que nervoso. Então, vamos lá. Então, vocês gostariam de se candidatar para ler algumas partes? Para a gente treinar o speaking? Por exemplo, uma lê um parágrafo, outra lê o outro e eu leio o outro. O que é que vocês acham? Vocês podem fazer isso? Porque se não der, eu leio, ou então eu coloco para a parte do o próprio aplicativo conseguir ler. Mas se vocês quiserem, vocês podem. Tá, então como ninguém se manifestou aí para ler, então eu vou ler uma parte, eu vou ler essa parte, e aí se vocês tiverem alguma dúvida ou algo do tipo, é só falar sobre alguma palavra, que aí a gente vai descobrir o significado delas, certo? Então vamos lá, vou colocar o negocinho aqui. A new study shows that about 20 A new study shows that about 25% of jobs will change in the next 5 years. The study looks at information from over 800 companies and 673 million jobs. The report says that technology and digitalization will make some jobs go away and create new ones. Jobs like secretaries and bank tellers may not exist anymore because of computers. But there will be more jobs in AI, cybersecurity, and machine learning. This means the job market will change a lot soon. People need to get ready for the future of jobs. Ok, vamos lá. Vocês entenderam com o que o texto estava querendo dizer? Vocês têm dúvidas sobre alguma frase, alguma palavra ou algo do tipo? Que é assim, o texto em si fala sobre a questão do futuro das profissões. Aí ele começa a falar sobre um estudo, dizendo que, devido à alta tecnologia, algumas profissões seriam substituídas. Vocês conseguiram pegar isso? Que é a parte principal que o texto quer, assim, levar. Tem alguma palavra ou tá tudo de boa? Falem aí no... Aí, a Ana Luísa falou. Está falando da substituição do trabalho humano pela inteligência artificial. Aí a outra falou, consegui entender. É exatamente essa a pegada do texto. E é um texto realmente muito atual. Então, assim, hoje o nosso tema é sobre inteligência artificial, mas no inglês, né? Obviamente. A gente leu essa notícia aqui, e aí agora eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre um especialista de Oxford falando sobre a inteligência artificial. Mas está tudo ok? Não tem nenhum tipo de vocabulário que vocês ficaram em dúvida ou algo do tipo? Ou tá de boa? Que aí a gente pode traduzir. Vou Só colocar. esse digitalization que eu fiquei em dúvida na pronúncia. Você ficou com dúvida o quê? Não, Na não ouvi. pronúncia. Essa palavra é muito De difícil. Como pronuncia isso? como é que você acha que se pronuncia? Rapidão, eu vou colocar aqui de volta porque meu computador deu Nossa, eu não consigo nem lembrar da palavra sem ler ela. É, Digitalization? exato. Leia, tipo assim, a frase toda, de The Report até Once. The report says that technology and digitalization will make some jobs go away and create new ones. Exatamente, você fez certinho. Nossa, que palavra estranha. É, mas ela é uma cognata que, tipo assim, parece com uma palavra em português, que é digitalização, sabe? É, Aquela achei palavra difícil de pronunciar. é um pouco difícil, mas você falou certinho. Ok, vamos para o vídeo. In this century, probably, we will be building this hugely consequential thing, which is the first general intelligence that will be smarter than humans.
this involves an enormous responsibility. This is like maybe the most important thing that our species will ever have done on this planet, giving birth to this new level of intellect. I'm Nick Bostrom. I'm a professor at Oxford University, where I run the Future of Humanity Institute, with the unusual mandate of trying to think carefully about the really big picture questions for humanity and the future of Earth originating intelligent life. AI has been a big focus of mine really since my teenage years. It always seemed that if you look around and ask what accounts for why the world is the way it is, our human world, like a lot of it is because we humans have made it so. We have invented all kinds of technologies. And so all these things, whether it's jet planes or art or political systems, have come into the world through the birth canal of the human brain. And that immediately made it plausible to me that if you could change that channel, creating artificial brains, then you would change the thing that is changing the world. I think we have this notion of what's smart and what's dumb, whereas I think there is actually a huge amount of space above us between our level of intelligence and God. And once you go a little bit beyond human, then you get this feedback loop where the brains doing the AI research will become AIs themselves. Therefore, I think there is a significant chance that we'll have an intelligence explosion. So that within a short period of time, we go from something that was only moderately affecting the world to something that completely transforms the world. All the things that we could imagine human intelligence being useful for, which is pretty much everything, artificial intelligence could be useful for as well if it just became, more advanced. Whether it's like diseases or pollution or poverty, we would have vastly better tools for dealing with if you had super intelligence who could help develop better clean energy technologies or medicines. So it does look to me like all the plausible paths to a really great future involve the development of machine superintelligence at some point. There are, I think, existential risks connected with the transition to the machine intelligence era, the most obvious being the possibility of unaligned superintelligence that then overwrites the Earth human civilization with its own value structures. Another big class of failures would be if this technology were used for destructive purposes. Then I think there is a third dimension that has received less attention so far, which is how good the outcome is for the AIs themselves. If we're going to construct digital minds that are maybe conscious or have moral status of various degrees, then how can we ensure that they are treated well? If you think about it, most of us would acknowledge that various non-human animals have degrees of moral status, even something as simple as a humble lab mouse. At that point, it becomes an active question of whether we have obligations to the AIs, not just make sure we don't misuse AIs against one another or protect ourselves from the AI, but also make sure that we do what we ought to do with respect to the AIs. And if we succeed at that and things go well, then you could imagine living lives way beyond anything that is possible now. This is why there has been so much interest in AI in recent years, because it does look like it could be this fulcrum on which the future depends. So on the one hand, it does look from this kind of slightly abstract point of view that we might develop, in the not too distant future, greater than human AI, and it would change everything. On the other hand, it seems kind of rather incredible that this world that we've known for our whole lives, that there would be a plausible scenario in which that changes radically in our lifetime. And we become, some sort of semi-immortal uploaded creatures with Jupiter-sized minds. Like, to actually take that seriously, it seems to go against day-to-day lived experience. So keeping both of those in mind creates this kind of interesting tension between two different ways of thinking about the world. I think rather than just eliminate one of them, just keep them both there and struggle with that tension.
Ok, vamos conversar sobre o vídeo. Se possível, tentem em inglês. A palavra mais simplória, básica, que vocês conseguem formar. Com o que vocês entenderam sobre o vídeo e qual a opinião, né, de vocês sobre a opinião, né, desse especialista de Oxford. Ele falou sobre a problemática da inteligência artificial. E aí, quem gostaria de começar? Giovana, você quer começar? Vou tentar. I think this is very scary, but at the same time, amazing. I love technology and these things, and I think this is incredible but scary. Why you think that this is so scary? Because it's something. Ai meu Deus, eu não sei como que eu formulo frases assim. Calma, tenta, vamos lá. I think this is out of our comfort zone. It's like. Como que fala desconhecido? Knowledge. Que nem a palavra knowledge, Unknowledge. só que a gente coloca o one, tipo. Eu vou Ah, escrever. sim. This is a knowledge, so. Como que fala imprevisível? Calma. O que você quer dizer? Que isso, tipo assim, é desconhecido, então é imprevisível, é difícil de prever o que vai acontecer. It's not discovered. É isso? It's not discovered, Isso, it's not discovered. so it's difficult to preview what will happen. Isso, fechou. Ficou ótimo. Nossa, péssimo. Montar frases assim na hora é muito difícil. Mas é isso mesmo, a gente vai tentando até melhorar. Quem gostaria de falar agora? Você gostaria de falar, Ana? Ou a Mariana? Eu posso falar. Bom, posso dar uma errada, mas eu posso tentar. Fale. I think the professional have a two-side view of the world. On one side is the humanity the AIs can put the humanity in a wonderful situation, putting us like in a civil war. But have the side who is good for us in the medical situations, informations, and even in the education situations for access to the informations. But do you think this is an incredible thing that can change the structure of the world? You think this can change the world that we see now? Well, I think it can change how we see the world. In every. Como falar quesitos em inglês, assim? Você quer falar em que sentido? Tipo, nas áreas, que pode mudar em todas as áreas. Na medicina, na educação, na internet. Você pode falar em every areas, normal mesmo. Medicine, internet. Pode usar mesmo. Então, it can change our view in every areas. Education, information, even in our home, like the Alexas, it already changed our life a little. Yes. E você, Ana, gostaria de falar alguma coisa sobre o vídeo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se anyone here has some of contact with AI, like Marina said, Alexa or Siri, this type of stuff.
Eu ouvi falar da Alexa, ela me respondeu aqui, fiquei com medo. Sim, vocês têm algum tipo de contato com a inteligência artificial? Como a Marina falou, pode ser da Alexa, a questão da Siri. Se vocês têm um chat GPT também, se vocês já tiveram com algum tipo de contato com essa inteligência artificial. I've already tried to create one. Really? Yes. In a Explain. course, in a course of technology and app development, we had a part of the course that they teach us how to create an AI. And you create? I tried. And you, Marina? Mariana, quer dizer, desculpa. Mariana, não Marina. Eu falei o nome dela, Marina, ela toda, mas é Mariana. Não tem problema. I have and had a contact every day. I always search things on Google Assistant, Google. We only have to say, okay, Google, and she responds to us. And this is amazing because we have a lot of informations in our hand. And like the professional said in the video, it can be for the good side and bad side. So yes, but I don't have Alexas, or I don't even try to do one, but I have a contact with the Google of the cell phones, normal cell phones. Why do you think that is a bad side of internet a questão da AI? I was doing the Olympics of Sapientia, and one question was about how IAs can create images and manipulate manipulate the informations who came to us. And can be very, eu não sei como fala prejudicial, acho que é harmful for us and what we believe. So, like in the elections, eu não sei como fala eleições também. Tá certo, tá certo. Tá certo? Eu coloquei prejudicial pra você no chat. Harmful, Exato. Então era como eu pensava mesmo. In the elections, a lot of fake news make us believe in things that didn't happen. So for this, I think have a bad side for the fake news. Yes, this is a good point. If you look on internet and search about Papa using a different clothes, you will see it's really, really, really extraordinary that AI can take a photo and manage this. É muito. Gente, é sério, pesquisem aí. Tem várias fotos por exemplo, tem uma do Papa com uma roupa muito estranha, assim, que parece de verdade. Tem uma do Trump, enfim, tipo assim, como se estivesse sendo preso. Então, isso é realmente muito, muito curioso, como ela consegue pegar uma imagem, distorcê-la e parecer que é verdadeira. Então, o que a Mariana falou sobre a questão das eleições e o viés político é muito interessante, porque isso é realmente verdadeiro. Agora, sobre a Giovanna. Please, tell me, how do you develop this app? What was your idea for this app? I am really, really, really curious about the subject. Meu Deus, falar isso em inglês vai ser difícil. Try. You are a smart girl. I did a course that we have to develop an app. I create one about study for Enem, eu acho que Enem tem como traduzir, né? Enfim. Não, pode falar Enem mesmo, porque é uma prova, então ali Enem. Enfim. My app was to study for Enem.
But we have a course. We also have a course. Como que fala além? Besides that, lembra disso? Besides, lembrei. Besides we develop the app, we also have a course of technology to teach us how to develop the app. So we have a part of the course that we learn to create a simple version of a AI. But if you want to implement the AI in your app, you can. But if you don't want, you haven't. Okay, so your app was about an N. Yes. It's a really, really good idea. If you develop in the future, I will use it. But we don't. Ai, meu Deus. We don't win. Ah, que pena. It was a competition. Our apps. Ai, eles estavam competindo, mas eu não ganhei. Ai, que poxa, que triste. Pois é. I will show with you guys as one photo that's about Trump being jailed. You can see? Parece muito verdadeiro, certo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Pronto, voltou. Então, realmente parece muito que é uma foto verídica, só que isso aqui é uma foto de inteligência artificial. So if you guys research about some photos about Trump being jailed or just Emmanuel Macron and some in the streets in Paris, you can see it is a develop of artificial intelligence. It's really, 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 really amazing and strange, like Mariana said. Ok, vamos voltar. Eu vou começar agora com vocês, já que a gente já viu vídeo, já conversou, agora vem para a parte chata, né? Que é a parte gramatical. Nós vamos aprender hoje sobre o past perfect. Um minutinho aqui que eu vou colocar o slide para compartilhar. Pronto. Tá, vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre o past perfect? Ou sabem a diferença entre o past perfect e o simple past? Hoje é sobre isso no caso da aula de hoje. Eu vou trazer para vocês o que é o past perfect e a gente vai tentar diferenciar sobre o que é o simple past. Ok. Past perfect is used to indicate a situation that happened in a specific time in the past. It's used when you want to make clear an event happened before another event, also in the past. Tá, vamos esclarecer isso daqui. O que acontece? A gente tem uma ação que aconteceu no passado. Obviamente, né? Past. Só que essa é uma ação antes de uma outra ação também no passado. Conseguiram pegar? Porque, por exemplo, vamos dizer essa frase assim: eu cheguei na festa antes de Marina chegar. Só que quando eu falo que eu cheguei na festa antes de Marina, e
termina a frase assim: eu cheguei na festa antes de Marina chegar e ela chegou logo depois. Eu tô querendo dizer que eu fui à festa. E só que eu fui antes de Marina. Isso foi tudo no passado. É até confuso, eu sei, mas vocês vão conseguir entender. Vou trazer alguns outros exemplos. Por exemplo, I had already cleaned the house when my mom arrived. He asked me if I had ever been to Germany. Vamos entender essa frase. Primeira frase, no caso. I had already cleaned the house when my mom arrived. So, a frase está no passado. Só que antes da minha mãe chegar, que foi uma ação já no passado, eu já tinha limpado a casa. Então, você usa o past perfect para indicar uma ação que aconteceu no passado, antes de outra ação que também aconteceu no passado, que é anterior a uma outra ação no passado. Vocês estão conseguindo entender? Porque a sua mãe chegar em casa já está no passado. Só que quando você limpou a casa, isso foi antes da sua mãe chegar. É meio confuso, mas não é um assunto assim tão difícil. Aqui, o próximo exemplo. I had eaten at the restaurant before. Então, eu já tinha, no caso, comida nesse restaurante antes. Vamos lá. A estrutura do past perfect, como vocês viram nos exemplos posteriores, é que a gente vai ter o sujeito, que é no caso, por exemplo, nesse exemplo aqui, I, e depois a gente vai ter o verbo auxiliar, e depois o verbo no passado particípio. Da mesma coisa do present perfect. Então, vamos analisar esse último exemplo aqui. I had eaten at the restaurant before. Então, I, sujeito, had, auxiliar, e eaten, passado particípio. Vocês entenderam como é a estrutura? Então, é sujeito, verbo auxiliar, had, e o verbo no passado particípio. Trazendo um parênteses aqui para vocês. Sempre quando vocês, assim, né, forem estudar tempos verbais, o verbo, ele vai mudar em duas formas. Ou ele vai ser no passado simples, ou ele vai ser no passado particípio. Só tem essas duas formas que o verbo pode mudar. Isso depende da estrutura que você está vendo. Então, por exemplo, aqui é o past perfect. A gente vai usar o passado particípio. Mas quando você for usar o simple past, você não vai usar o passado particípio. Você vai usar o passado simples. Então, o verbo ele só pode mudar nessas duas formas. Não é tão complicado, por exemplo, no português, que a gente sempre tem que ficar conjugando o verbo em inúmeras formas, em inúmeros tempos. Tem o presente mais perfeito, várias coisas. Aqui é só duas formas, que é o passado particípio e o passado simples. Então, tem aquelas velhas, assim, tabelinhas, sabe, de inglês que a gente recebe na escola, de verbos irregulares que às vezes a gente tem que decorar. Eu não recomendo vocês decorarem isso, porque no fundo vocês vão esquecer depois. Mas eu vou colocar aqui para vocês no chat os verbos no particípio mais usados. Você vai usar isso quando você estiver fazendo uma frase no past perfect, como eu estou explicando aqui para vocês, e no present perfect, que vai ser a nossa próxima aula. Mas esses aqui são os verbos mais usados que, assim, vocês precisam saber. Por exemplo, went. Não, went não. Eu vou colocar o been. Vou escrever uma listinha aqui para vocês.
Ok, foi. Então, esses aqui são os mais usados, que é o gone e o been, e eu também coloquei o come também. Esses são os mais usados que vocês vão ver. Quando vocês identificarem esses verbos, vocês vão perceber que essa sentença, que essa frase, ela tá ou no passado particípio ou então no present perfect. Já quando você ver, por exemplo, went, ou então was, did, significa que aquela sentença ela está no passado simples. Então, por exemplo, went é a mesma coisa que gone. A única diferença é a sentença, é a mesma coisa que ir, go, mesma coisa. Só muda o tempo verbal. A gente tem o was, que a gente vai usar isso no passado simples, que é a questão do verbo to be no passado. E o did é um auxiliar também. Então, todos esses aqui são indícios que são usados normalmente em uma fala para vocês conseguirem identificar em que tempo verbal a pessoa está falando, sabe? Ou quando você for construir alguma sentença, etc. Porque é realmente complicado decorar a tabelinha toda, porque é muito grande. Mas aos poucos vocês vão conseguir, mas eu recomendo começar pelos mais usados, que são esses os quais que eu mandei para vocês. Então, dá uma notadinha assim na agenda, no caderno, na parede. Eu tenho mesmo mania de ficar anotando coisa, sei lá, ou no vidro do banheiro, ou então pegar o post-it e eu sair colando assim nas paredes, assim, do guarda-roupa, da parede, em tudo que é canto, porque ajuda na questão da memorização. Então a gente vai começando assim pelos mais usados. Aí, por exemplo, nesse exemplo tá o eaten, que é a mesma coisa que comer, só que no passado particípio. Outro verbo muito usado. Então vamos lá, continuando para o past perfect. Agora vamos lá para past perfect forms. A gente tem a alternative, que são as sentenças na afirmativa. Uai, meu Deus! Sentenças na afirmativa, que é, por exemplo, meu computador não está bom. Sim, voltando. Por exemplo, we had created a connected device before the froze. So, a afirmativa no passado particípio é porque ela tá, assim, afirmativa. Tá tudo positivo, não tem nada negando nada. Então, como na frase aí tá excepcionalmente escrita. We had created a connected device before the froze Internet of Things was invented. Então, essa frase tá na afirmativa. Aí a gente tem a negativa, que é só pegar o had not, ou auxiliar had, e a gente coloca ou had not, ou fazer essa abreviação, como tá aí na frase. I hadn't heard about artificial intelligence before watching the documentary. Então, assim, vocês, para transformar uma frase na negativa, é só pegar o auxiliar had e colocar o not. Já no interrogativo, você vai pegar o auxiliar had e colocar na frente, que nem ele fez essa frase. Então, uma dica coringa para qualquer tempo verbal. Afirmativa, a frase está na positiva, normal, não precisa mexer em nada. Negativa, a gente sempre vai pegar o auxiliar daquele tempo verbal. Por exemplo, se fosse no simple past, a gente iria pegar o did e ia colocar o did not. Entende? Se fosse o present perfect, a gente ia pegar o have e colocaria o have not. No caso, o nosso auxiliar no past perfect é o had com D. Então, seria o had not, como está aí no exemplo. E já no interrogativo, é só fazer como sempre, né, fazemos em outros tempos verbais. Pegar o auxiliar e colocar na frente do sujeito. Então, had you already finished your reading when the teacher arrived? Então, ele perguntou, você terminou de a sua leitura quando a professora chegou? Então, é só a gente pegar o auxiliar, que é o had, e colocar na frente. Agora, vocês têm alguma dúvida ou algo do tipo sobre o assunto? Que aí eu vou pedir para vocês fazerem, cada um, fazer uma frase no past perfect. Mas antes,
né? Se alguém tiver uma dúvida, a gente fala logo, a gente sana, e aí vocês me mandam uma frase no Past Perfect para eu poder corrigir e falar se tá tudo ok ou não. Pode ser? Vocês podem ou falar ou escrever. Vocês acharem melhor, mas eu prefiro que vocês mandem escrito assim, a frasezinha. E se quiser, porventura, ler também, pode ler. Mas eu prefiro a frase escrita, porque a gente vai analisar a questão gramatical. Então eu vou dar uns 2 minutinhos aqui para vocês, 2, 3 minutinhos, para vocês fazerem as frases. Isso, eu já vi aqui que vocês mandaram a Giovana e a Ana. Deixa eu ver se falta mais alguém. Falta só a Mariana. Eu já corrigi a de vocês, tá certinho. Aí. Ah, não, pera. Vamos. Olha, Ana, você esqueceu do auxiliar. Pera, eu vou mandar pra vocês pra você aqui rapidinho, como ficaria. Mariana, tá tudo bem aí? Você tá de boa, tá conseguindo entender o que você tá fazendo? E Oi, Ana, sim, eu li aqui. sim, tinha. Perdão, eu já tô terminando, eu tinha travado aqui tudo, aí eu dei um F5, mas agora tô escrevendo. Ah, ok, tudo bem. Sobre da Giovana. Ficou ótimo a sua frase. E para quem não sabe, talvez o que ela tenha esse yellow é gritar.
essa frase. Porque não é uma frase não, essa palavra. Não é uma palavra muito conhecida. Mas eu achei bem legal que ela usou. Gritar. Gritou, no caso. Só não sei se eu sei pronunciar esse final, tipo, yelled it. Você pronuncia o D? É que assim, quando a gente vai pronunciar o it, é bem escondidinho, sabe? Quando eles vão falar, se você perceber. Eles, por exemplo, I had not heard my name before she yelled. Então, você meio que junta o it com o verbo. É, Vai, quando tá no tem... presente, eu sei, tipo, yelled, yelled. Só que esse D aí me deixou meio confusa. Tá falando é de ou o it? Juntar os dois. Tipo, falar Fala aí, seguido um do outro, sabe? fala Pera aí, aí. eu vou abrir aqui a frase. I hadn't heard my name before she yelled. Ó, vamos lá. Tá bom, mas a gente pode melhorar. O que acontece? O ED, quando a gente vai falar ele, não precisa ser muito, sabe? Porque normalmente as pessoas acham que quando você vai falar, você precisa deixar bem negociado o ED. Mas não precisa. Você não precisa chegar e falar yelled. Não, não precisa. É só você falar Então eu posso yelled. ignorar o D. Yelled. Não é que você fala, mas é bem sutil. Sabe? Não é tão expressivo assim, o ED. Porque eles falam muito rápido também. Então tenta de novo juntando. E não dando tanto sinal assim pro ED. A frase toda. Isso. I hadn't heard my name before she yelled. Pronto, perfeito. Exatamente. Então só ignoro o ED. Não é Obrigada. ignorar, você fala, mas tipo assim, não precisa ser tão forte. Porque não é forte. Se Entendi. a gente for ouvir alguns áudios, assim, deles falando, você não consegue perceber, assim, bem, é porque não é muito grotesco, é bem sutil quando eles falam. Você não consegue nem perceber. Entendi. Mas é que parece que não dá pra encaixar com o ita. Ficaria tipo yellerita. É. Encaixar o D com o ita. Mas o jeito que você falou na segunda vez ficou certinho. E o da Ana, eu tinha falado que ela tinha esquecido de auxiliar, é porque eu não tinha visto a última frase. É que ela inverteu a frase. E tá certinho. Entende? É porque normalmente, por exemplo, foi o que a Giovanna fez. Pega a ação que aconteceu antes do passado e coloca no começo. Mas isso não é uma regra. Você pode colocar no final como ela fez. Que ela pegou assim, when I arrived, the teacher had started the class. Então, tá certinho. É porque eu não tinha lido tudo. É porque, ué, cadê o negócio? Mas eu só tinha investido a frase. Mas tá certo. A Marina falou que colocou o exemplo. I had danced all night long after my breakup. Certinho. Deixa eu ver. Eu meio que assimilei com o português. Quando eu cheguei, a professora já começaram. É assim, é tipo, é tipo isso, exatamente isso. Eu esqueci como é
no português, né? Você lembra? É alguma coisa passado. Não é mais acho que é mais que. Não lembro. Esse assunto eu pulei. Mas realmente é a mesma pegada que a Ana falou. A Ana falou, é mais normal falar igual você explicou, né? Isso, pretérito perfeito, exato. É só pegar a pegada do português do pretérito perfeito. É bem parecido o sentido. Bom, é isso. Eu não sei se vocês vão ficar na aula de geopolítica. Deixa eu colocar aqui. Eu não sei se vocês vão ficar para aula de geopolítica, mas nossa aula de inglês já acabou, porque aqui 3 minutinhos começa a aula de geopolítica. Mas muito obrigada, meninas, por terem participado hoje. Espero que vocês tenham gostado e, né, terem entendido o assunto, o que eu quis transmitir assim para vocês. E não esqueçam daquilo que eu falei desde a primeira aula, do nosso primeiro encontro, que é tentar colocar o inglês no nosso cotidiano. Porque a gente sabe que é muito difícil, assim, a rotina. Assim, 24 horas fazendo um monte de coisa. Mas tentar colocar, assim, enquanto vai no carro, indo pra escola, algo do tipo, ver alguma notícia, escuta um podcast, ver um filme. Então, tentar colocar mesmo. Que eu vou trazer essa pegada aqui mesmo com vocês durante as aulas. A nossa aula mudou, porque antes era quarta-feira, lembra? Só que teve uma mudança de horário e agora vai ser sempre todo sábado, às 2 às 3. Então, e de 3 às 4 geopolítica. Então só vai mudar, né, a data da semana, do dia da semana e o dia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que semana que vem vocês estejam aqui também. A Ana falou bem assim, me desculpa não ter participado, com minha primeira aula ainda tô meio sem jeito, mas na próxima eu vou tentar mais. Obrigada, Ana, de verdade. Não fique encabuladinha assim, viu? Pode se soltar. Ninguém aqui é expert em nada, todo mundo tá aqui para aprender. Então, eu gosto muito, assim, né, da Giovana, por exemplo. Ela é uma das que mais participa desde as primeiras aulas. Ela sempre tenta, assim, ela fica com vergonha, mas ela vai. Então, eu gosto muito disso e não tem vergonha. Porque o que você tiver dúvida, a gente vai, né, tentar conseguir responder e você conseguir tirar esse empecilho de você, porque ninguém aqui é americano, a gente nasceu brasileiro e tá tentando, né, aprender o inglês porque é uma língua muito importante. Mas é isso. Até sábado que vem. Um beijo.